Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Na história de Israel, quando o reino estava unido, quando houve um momento de muita paz em Israel, era um momento em que Israel estava celebrando com muita prosperidade, muita grandeza, e também retrata as últimas palavras do rei Davi. O capítulo 23 de 2 Samuel revela o discurso de despedida do rei Davi. E vamos ver aqui algumas lições que Davi menciona a respeito dos seus valentes. E nós também temos valentes aqui nessa casa, amém, irmãos? Temos valentes, esses homens são homens valentes. 2 Samuel capítulo 23. Eu vou ler muito tranquilamente porque é um texto que é narrativo. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sair o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e a erva brota da terra. Verso 5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste e de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino e Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eliasar, filho de Dodó, filho de Oaí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, e este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. E depois dele, Sama, filho de Agé, e o Orarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estavam então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que
tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Amém. Você pode se assentar. É importante a gente pensar que toda a prosperidade do reino davídico, que toda a abundância de paz, que toda a grandeza, o nome de Davi ficou conhecido em todos os lugares. Davi não foi um rei simples. Davi foi um grande rei, um valente, um homem que entrou na história de Israel e que recebeu a promessa, o conserto do Deus eterno. Ele mesmo falou que a sua família havia recebido a aliança do Deus eterno. Davi foi a maior personagem da monarquia do Reino Unido. Davi foi um homem que se destacou em tudo, porque há 2 coisas que eu quero falar a respeito do ministério de Davi. Ele só alcançou tudo isso, ele só granjeou todas essas vitórias por 2 fatores. O primeiro, porque o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Davi tinha certeza que quando Samuel o ungiu antecipadamente como rei, a partir dali a Bíblia diz que o Espírito do Eterno estava sobre a vida de Davi. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Você quer entender como Deus pode fazer homens valentes, homens prosperarem, homens crescerem? Ser cheio do Espírito de Deus. Não pense aqui que vocês estão para fazer parte dessa casa espiritual, sem que não manifeste sobre a vida de vocês, os atos de vocês, o Espírito do Deus eterno. Deus fez uma aliança com vocês, e essa aliança é que Ele derramaria a unção do Espírito Santo, para que vocês fossem homens valentes. Homens que têm antipatia ao mal, que não fazem acordo com o pecado. Homens que conhecem a lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Deus não divide a sua glória com ninguém. Vocês pertencem ao Eterno. Vocês pertencem ao Deus vivo, poderoso. Davi tinha certeza que um dos fatores que o levou a prosperar é que o Espírito do Deus eterno estava sobre ele. A segunda coisa, o fator também preponderante para que Davi alcançasse tantas bênçãos, é que Davi estava cercado de homens valentes. Davi não prosperou porque ele era bom sozinho. Davi não venceu porque ele era unanimidade, porque ele fazia tudo sozinho. Não. Davi só conseguiu alcançar alguma coisa, guerreiros, porque ele tinha homens que abraçavam a visão, que pagavam o preço pela visão, homens que não tinham medo de arriscar suas vidas, homens que estavam ao lado do rei, e tudo aquilo que pegava para Davi, os valentes de Davi também assumiam. Vocês são valentes de Deus. Deus não chamou covardes. Deus não chamou homens aqui nessa noite covardes. Davi sabia que a boa mão do Senhor e que o seu exército, que começou com 30, lá na caverna de Adulão, era um começo difícil, era um lugar de esconderijo, um lugar aonde ele foi se refugiar. Mas Davi não estava sozinho. Tinha ali 30 homens dizendo: Davi, o que pegar para você, pega também para nós. Amém? Davi sabia que tudo que o Senhor estava dando a ele, porque ele não era unanimidade. Ninguém é unanimidade na obra de Deus. Ninguém é o suprassumo no reino de Deus. Ninguém é o melhor dos melhores. Todos nós dependemos de pessoas para abraçar, para sangrar, para se sacrificar. Davi estava cercado de homens valentes, fiéis e íntegros. Davi encerra suas últimas palavras honrando seus valentes.
Esses valentes eram os quebrados, os rejeitados e os perseguidos por Saul, rei de Israel. Eram os desvalidos, os que estavam em débito, foram esses que reconheceram a unção na vida de Davi e foram esses que assumiram os ministérios quando Davi foi rei em Israel. Primeiro ele foi rei em Hebrom. Depois Deus falou, agora eu vou te colocar para um lugar mais alto. E quando Deus colocou Davi para um lugar mais alto, quem foram os fiéis que estavam no palácio? Quem? Foram os que estavam na caverna junto com Davi. A igreja pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu creio que Deus vai dar muitas coisas. E todos aqueles que são partícipes dessa obra receberão na mesma proporção. Davi foi um homem justo, honesto. Ele recompensou, honrou. Na sua velhice, ele quer aqui ilustrar narrativamente quem eram os seus valentes. As últimas palavras de Davi foi a menção honrosa aos homens que lutaram ao seu lado. Glória a Deus! Todos os momentos que a gente passou juntos, todos os momentos que a gente chorou juntos, todos os momentos que a gente viveu de abraçar, de orar, em cada domingo pela manhã, ministrando, a cada visita, a cada trabalho evangelístico, Deus anotou tudo isso. Se um homem que é mortal, se um homem que é perecível é capaz de honrar pessoas que honraram a obra, quanto mais o Deus eterno vai honrar vocês, valentes. Vocês são pessoas quaisquer não. Vocês são os melhores de Deus. E o diabo está furioso. O diabo ele está assim, nervoso, tentando devorar, tentando impedir vocês, colocar vocês cheios de problemas, colocar a vida de vocês cheia de embaraço para que vocês não possam servir, não possam se colocar para o Deus eterno. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia. A palavra valente significa quem tem valor e coragem. A palavra valente significa intrépido. A palavra valente significa destemido. A palavra valente significa valoroso. A palavra valente significa ousado. Vocês têm todos esses predicados. A honra que o Deus eterno tem nos dado, não é porque não nos tem faltado nada, mas vou dizer, mas nunca nos faltou a presença do Deus eterno. Em todos os momentos nós chorávamos, orávamos, e Deus nunca deixou de fazer a obra. Uma vez um tem um problema aqui, o outro tem um problema colar, dificuldades. Nós sempre nos reunimos para abençoar, para profetizar. Vocês são os melhores de Deus. O mundo não é digno de vocês. Vocês não pertencem ao mundo. Vocês não pertencem ao pecado. Vocês não pertencem à bebida. Vocês não pertencem à corrupção. Vocês não pertencem à prostituição. Vocês pertencem a Deus. Deus chamou vocês, irmãos. Nós podemos fazer muito mais. Muito mais. A Bíblia diz que Davi tinha 30 homens e chegou a 37, depois a 400 homens. Valente. Mas o texto que nós lemos faz menção de 3 desse grupo todo, que foram os valentes que Davi menciona, além de falar dos 37 valentes. Josebede Bassete, filho de Itaquemoni. Esse homem, Josebede Bassete, ele foi um homem tremendo. Irmão, se não estivesse escrito aqui na Bíblia, se eu tivesse ouvido isso em algum canto, lido em algum canto, eu, sinceramente, acharia que isso aqui era uma fantasia, que isso não existe. Mas a Bíblia diz que esse homem, no momento que os filisteus se levantaram para guerrear, ele pegou a sua lança e matou 800 soldados inimigos. É o que diz o texto que nós lemos. Ele feriu de uma vez 800.
800, que ele tinha na mão uma lança. Ele estava ali para defender o reino do Deus eterno. O texto é muito claro quando fala a respeito de vencer batalhas, de vencer dificuldades, de vencer problemas. O texto fala sobre isso. E a Bíblia diz que o que estava na mão dele era uma lança. O que está na sua mão hoje? O que Deus tem colocado na sua mão? Se Deus te perguntasse, o que você está fazendo com o que eu coloquei na sua mão? O que você responderia hoje? A Bíblia fala que esse homem tem uma capacidade tão tremenda para não se entregar, não se esmorecer, não deixar o seu chamado. Ele não corre, todos correram, ele ficou ali, preciso, determinado. Não vou fugir, vou lutar, vou lutar. Qual é a sua qualidade? Em que Deus tem te forjado? Eu lembro que Deus forjou José com capacidade de sonhar. E José venceu porque ele acreditou nos seus sonhos. Ele usou o que ele tinha. Diga comigo, José usou o que ele tinha em sua mão. Moisés tinha que atravessar o povo do outro lado do Mar Vermelho. E ele usou o que ele tinha na sua mão, o seu cajado e a sua intercessão. A Bíblia fala que um dos juízes, dos 13 juízes da Bíblia, chamado Sansão, quando ele estava cheio da unção de Deus, que os filisteus fizeram uma emboscada, 1000 soldados se levantaram contra Sansão, e ele olhou assim ao seu lado, havia então um cadáver de uma jumenta, e ele pegou então a queixada da jumenta, e a Bíblia diz que ele matou 1000 soldados inimigos com a queixada de jumenta que ele tinha em suas mãos. A Bíblia fala que Davi venceu Golias com o que ele tinha em suas mãos. Foi só uma pedra. Saul quis colocar a sua armadura, Saul quis colocar a sua lança, seu capacete, e Davi falou: eu vou contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não desprezou o que ele tinha. O problema hoje é que muitas pessoas estão vendo coisas do lado de fora de suas vidas. Veja o que você tem, o que Deus te deu, a tua capacidade, a tua unção, o teu talento, o seu chamado. Trabalhe, vença o inimigo com o que você tem, lute com o que você tem. Deus não poderia chamar vocês se não pudesse forjar vocês. Tudo que vocês precisam não estão fora de vocês. Tudo que vocês precisam já está dentro de cada um de vocês. Não fique olhando o que os outros têm. Não fique procurando o que vocês não têm. Procure usar o que vocês têm. É isso que Deus vai trabalhar, queridos. É assim que Deus faz. Use o que você tem da parte de Deus. Não queira o que não é seu. Use o seu talento. Use a unção que Deus te deu. O que você sabe fazer. O que você sabe fazer. Eu me recordo um tempo atrás que nós estávamos fazendo essa obra aqui. E eu reuni esses valentes. Nós quebramos concreto. Nós carregamos carrinhos de entulhos, nós viramos concreto, nós trabalhamos. E vou dizer para vocês, naquele tempo foi onde Deus mais forjou a vida de vocês. Quando vocês se despojaram, não para as delícias, não para as festas, mas para enfrentar o trabalho, Deus viu quem era realmente da caverna, quem era capaz de dizer: pode contar comigo, Davi, eu não fujo, eu estou aqui. O que você tem nas suas mãos? O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos com Deus é tudo que você precisa. Pode dizer amém? Amém. O que você tem na sua vida com Deus é o máximo do máximo que você precisa. Amém? Amém. O que você tem aliado ao grande poder do eterno, você não precisa de mais nada. Diga assim: eu não preciso de mais nada, porque Deus já me capacitou e Ele está comigo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! A Bíblia fala de outro grande guerreiro, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, versículo 10,
Eleazar, se levantou, e a Bíblia diz, e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E aquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Quando todos correram, esse homem pegou a sua espada e falou, eu vou lutar contra os filisteus, eu vou lutar contra eles. Ele pegou a espada na sua mão e não soltou mais. Ele não soltou mais a sua espada. Ele lutou até que não conseguia mais tirar a espada da sua mão. E a Bíblia diz que ele lutou, e ele feriu todos os inimigos de Deus, ao ponto que houve uma junção entre a espada e a sua mão, que não conseguia mais soltar. A espada ficou presa nas suas mãos, e ele não soltava. Aquele momento, talvez ele tenha tido uma cãibra, os nervos se contraíram, e ele ficou com a espada na sua mão, e a Bíblia diz que ele não soltou a espada. Guerreiros de Deus, homens de Deus, se vocês querem vencer o inimigo, sabe de uma coisa? Não solte a espada, a palavra de Deus, de suas vidas. Nós não podemos vencer o pecado com a nossa coragem e com a nossa ação de impetuosidade. Nós só podemos vencer o pecado, o diabo, todas as tentações através da palavra do Espírito Santo. Homem de Deus que brinca com o pecado, homem de Deus que fica totalmente envolvido com esse manto de engano, olha, volta-se para a palavra. Somente a palavra pode nos dar força para vencer, não soltar. Em Efésios capítulo de número 6, versículo 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Não deixe a espada sair da sua vida. Traga a espada, que é a palavra de Deus, junto do seu coração. Nós sabemos muito bem como é o diabo. Ele quer matar, roubar e destruir. E pessoas, quando se afastam da palavra de Deus, começam a falar coisas que não devem, a viverem de maneira como não devem, fazem coisas que não devem. A palavra é o alimento dos valentes, a palavra do alto. Irmãos, o pecado, ele está tão perto de nós. Nós vamos encontrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi levado em espírito, ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. E você vai ver que Jesus venceu o diabo através da palavra de Deus. Todas as tentações, Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo cheio do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Há muitas lutas, há muitos perigos, há muitas coisas que nos cercam, valentes. Às vezes eu ficava pensando, como é que está aquele irmão? Ligava para um, ligava para outro. Vamos atrás dele, não vamos deixar. Soldado bom não pode ser deixado para trás. Às vezes soldado bom se fere, se machuca. Nosso lema não é julgar. Nosso lema não é condenar. Nunca nenhum desses irmãos aqui chegaram a mim para falar
qualquer vírgula, qualquer problema de qualquer um que seja desse ministério aqui. Nunca. Temos tido ética, amor, temos tido um zelo pela vida de cada valente. Exortar, chamar atenção, claro, com amor, com zelo. Eu quero dizer para vocês, queridos, que estão aqui à minha frente, a palavra de Deus já está perto do vosso coração. A palavra de Deus já está em vossas mentes. Não despreze a palavra. O inimigo virá. Muitos correram, mas a Bíblia diz que Eleazar ficou ali porque a espada se agarrou à sua mão e teve um momento que não sabia qual era o seu braço, qual era a espada, porque se fundiram e não conseguia. E falar para ele, olha, a luta já acabou, a luta já terminou, e ele estava com a espada agarrada na sua mão. A espada para vencer o mal tem que ser com a palavra de Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero falar do terceiro valente, que o próprio Davi faz menção dele. Fala a respeito de Sama. Em outra tradução fala Samar. Sama ou Samar é a mesma pessoa. Versículo 11. E depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de quê, irmãos? Lentilhas. E o povo fez o quê? Fugiu. O povo fugiu de diante dos filisteus. Verso 12, este, Sama, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o que está escrito aí? E o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou o que, irmãos? A Bíblia diz que Sama ficou para guerrear, sobre aquele campo de leguminosas, lentilhas. A lentilha tem um valor nutritivo importante para a vida biológica. Mas a lentilha não tem valor comercial nenhum. Por que Sama fez isso? Se arriscou por algo que não tinha valor comercial. Sabe por quê? Porque o rei havia dito a ele, você vai guardar o campo de lentilhas. Davi havia dado a ele essa responsabilidade. E ele falou, eu vou guardar esse campo de lentilhas. E o diabo não vai tirar das minhas mãos, ninguém vai tirar do meu poder. Eu estou guardando esse campo de lentilhas. Aonde eu quero chegar com isso? Às vezes o diabo vai chegar para vocês dizendo assim, isso não tem nenhum valor. Por que você quer sacrificar por isso, irmão Salles? Por que você quer sacrificar por isso, pastor Carlinhos? Isso não tem nenhum valor, isso não vale nada, Josafá. Isso tem valor não, pastor Humberto. Você chega cansado, rapaz. Você está exausto, os pés estão inchados. Você vai fazer o que lá na igreja, ensaiar com os homens? Por quê? O diabo vai falar, Genésio, isso não tem nenhum valor, Genésio, não vale nada. Todo mundo pode fazer isso no teu lugar. Isso não tem valor. Salma falou, eu vou guardar. Eu vou proteger. O rei Davi mandou eu guardar, eu vou guardar. Às vezes eu fico olhando da igreja e vejo uma igreja covardada, uma igreja medrosa. Eu nunca inspirei nesses homens qualquer coisa que não fosse a fé, que não fosse a coragem. Eu nunca inspirei nesses homens que não fosse, olha, nós vamos vencer. Nós temos o Deus de Israel. Nunca disse para eles, vamos voltar atrás, vamos parar, está difícil. E vou dizer para você, o ano 2018 foi o ano mais difícil para a gente. Mas nós não nos acovardamos. Nós guardamos o ministério, guardamos a santidade, guardamos a nossa fé, guardamos o nosso talento, os nossos dons. Deus nos deu, irmãos, e nós guardamos. O diabo veio, tentou, fez de tudo, mas não pôde arrancar, pôde meter a mão naquilo que Deus havia nos dado. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. E falava, vamos orar, irmãos. Irmão Vitor, vamos orar de madrugada, 3 horas da manhã. Vamos orar, vamos levantar. Deus nos deu. Sama. Ele não se acovardou. Está chovendo.
Ih, meu carro está sem gasolina. Ih, eu estou com um calo. Está ruim de andar. E hoje eu estou meio cansado, Daniel. Não dá não. Pastor, é fácil. Pastor, hoje eu estou com um problema aqui. Pastor, está muito difícil hoje. Aí você deixa o seu quinhão de terra ministerial, o seu chamado, porque você não dá valor. Mas é isso que o diabo tem feito. O diabo quer atacar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ele quer atacar aquilo que Deus disse: isso aí é teu, toma conta. Toma conta. Eu quero falar para vocês, homens, não sejam covardes. Não estou dizendo que nós não podemos errar. Se errarmos, a Bíblia diz que temos um advogado justo e fiel, que Ele nos perdoa. Ele intercede por nós junto ao Pai. E aqui temos o Espírito Santo que intercede por nossas vidas. Nós podemos errar, mas a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Cuide daquilo que Deus deu a vocês. Uma pessoa perguntou assim: pastor, como que o senhor consegue reunir homens? Isso é tão difícil. E tem igrejas maiores que não conseguem reunir homens assim. Eu falei para ele: eu gosto de estar junto com eles. Eu não estou aqui como figurino. Eu amo estar com esses homens. Eu amo guardar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Você pode aplaudir o Senhor? Cuide. Porque se não cuidar, o diabo destrói. Se você não cuidar, aquilo que Deus deu na sua mão, a sua casa, o diabo destrói. Se você não cuidar do seu casamento, aquilo que Deus colocou na sua mão, o diabo também destrói. Se você não cuidar da sua vida espiritual, o diabo destrói. Ele destrói seu ministério, seu trabalho, sua fé, sua salvação. A Bíblia diz que Sama defendeu seu campo de lentilhas. Ele se posicionou. Eu vejo aqui, sabe o que, irmãos? Deus falando: guarde o que está na sua responsabilidade. Como eu falo para vocês, foi o ano mais difícil na minha vida, na história da igreja. E muitas vezes o torpedo vinha de todo lado, mísseis por todos os lados, pessoas tentando nos atingir. E o diabo usa mesmo e vem torpedo de um lado, torpedo do outro. E eu falei: Senhor, se o Senhor é Deus, o Senhor muda a história, o Senhor muda a nossa crônica. Nós vamos contar a nossa história e vamos declarar que a nossa crônica foi essa, porque até aqui, e por isso, até aqui, e por isso, você pode aplaudir o Senhor. Essa é a nossa crônica. Naquele dia, aqueles irmãos se reuniram e disseram: o Senhor é por nós, o Senhor vai à frente. Glória a Deus. A gente tem tantas lições desses homens que eram os mais desprezados. Esses dias eu estava conversando com o irmão Severino e falando com ele para a gente cuidar, discipular o irmão Paulo Roberto. Não foi, Severino? Quando entra aqui na caverna, meu irmão, a gente cuida. Se quiser ficar na caverna, vai receber tratamento de Deus. Aqui na caverna de Adulão. E para encerrar, irmãos, verdadeiramente, a Bíblia fala que Davi, nos seus últimos dias, lembrou desses 3 homens, falando da história de que ele estava dentro da caverna e deu uma secura em Davi, um desejo de beber as águas da cisterna de Belém, lá da entrada das portas de Belém, águas deliciosas. E Davi estava lembrando desse episódio. Ele está contando aqui, falando assim, a respeito desses 3 homens valentes. Davi, tipo assim, como se estivesse junto com vocês e falasse assim:
Poxa, quem me dera eu beber as águas agora de São Lourenço. Puxa, Davi falou aqui dos 3 homens, falou, ó, você viu aí o desejo do rei? Davi só pensou, falando, quem me dera beber as águas da cisterna da porta de Belém. Ai, que delícia. Vambora, Marcelo. Vambora, Luiz. Vambora, Luiz. Vambora, Fábio. Vambora, bora. Josafá. Vambora, Cristiano. Vambora, Oswaldino. E o rei está com vontade de beber aquela água. Bora, Vitor. E aí, Carlão, vamos? Vambora. Está cercado. Os filisteus cercaram. Não tem como a gente ir. Vambora. O rei está querendo beber aquelas águas. Aqueles homens saíram à noite. Enfrentaram todo o perigo. Foram em Belém. Trouxeram as águas e disseram, ó rei, pode beber agora. Pode beber, rei. Está aqui, ó. Era seu desejo. Davi, quando viu a bravura, quando viu o gesto de serem sacrificados pelo seu desejo, Davi falou, vocês só podem ser loucos, se arriscaram, porque eu disse que gostaria de beber as águas da cisterna de Belém, mas rei, não era o seu desejo, nós queremos te servir, rei. Davi, quando pegou aquela água, falou, quem sou eu? Eu estaria bebendo o sangue de cada um de vocês. Eu não posso fazer isso. Só quem merece dar o sacrifício é o Eterno. Eu não posso beber essas águas. A Bíblia diz então que Davi, ele apronta um altar e oferta a Deus, uma oferta de libação. Ele derramou a água no altar e disse, eu não posso beber essa água, porque ela é tão honrosa, de um sacrifício tal, que não pode ser uma honra para o homem, tem que ser uma honra para ti, Senhor. Sabe, o teu trabalho, a tua vida, não é para servir ao pastor, mas muitas vezes você entender que Deus usa o teu pastor, como Deus usou Davi. Porque hoje nós não temos o Davi, filho de Jessé, mas temos o nosso Davi espiritual. Eu não sei o quanto você está disposto a correr risco, a sacrificar. Às vezes eu falava assim, Carlão, eu estou precisando ver um negócio daqui a pouquinho, Carlão, Hever, estou aqui no centro da cidade. Falei, cara, já estou vendo, Hever. Você está entendendo, Carlos? Severino, preciso de você. Pastor, vou chegar às 7h30 na igreja, varrendo, limpando o banheiro. Nós precisamos comprar esse material porque temos que fazer o teatro. Temos que fazer. Daqui a pouquinho, quando eu ver, o irmão já tinha passado o cartão de crédito dele. O pastor está aqui, depois os irmãos aí me devolvem aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Como Davi poderia beber daquelas águas? Estaria bebendo o sangue, o sacrifício, o trabalho, o suor daqueles homens. Ele ofertou para Deus. Vocês não estão fazendo nada para mim. Vocês não estão fazendo nada para a denominação. Vocês não estão fazendo nada para o homem. Ninguém aqui está fazendo nada para o homem. Nós nos reunimos aqui por uma questão de ordem. Porque Deus é um Deus de ordem, de decência. Deus é um Deus organizado, mas tudo que nós fazemos, irmãos, nosso louvor, nosso sacrifício, às vezes, mesmo para agradar mesmo a igreja, às vezes para agradar o pastor, para agradar o líder, para agradar, mas sabe de uma coisa, no mundo espiritual, isso está sendo retratado, sabe para quem? Para o Eterno. Para o Eterno. Para o Eterno. Às vezes que eu precisei, tive problema com o carro, e fiquei a pé um tempo, foi o tempo que eu mais andei de carro e tinha motorista particular. Uma vez era a Genésio, o Carlão, outra vez era o Assis, era tanta gente que ia buscar o Oswaldino, e carro para cá, pastor Carlinhos. Eu sei que muitas vezes vocês deixaram de fazer o que vocês precisavam fazer para a vida de vocês, mas porque eu pedi.
porque eu precisei. Mas vocês não fizeram para mim. Fizeram para Deus. Quantas vezes, Carlão, passa aqui em casa que eu tenho que pregar do outro lado, tenho que pregar não sei aonde. Chegava lá com o carro limpinho, arrumadinho, com o ar-condicionado ligado. Bora, pastor, vai para onde? Igreja, nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Hoje, eu não quero que vocês continuem sendo o que vocês são, não. Eu quero que vocês cheguem até o Palácio Real, porque os valentes não ficaram simplesmente em Hebrom. A nossa visão é chegarmos até a terra celestial, o céu de luz, o lugar que Deus reservou para nós. Nós chegarmos lá, Josafá, Pastor Humberto. Quantas vezes, né, Pastor Humberto? Pastor Humberto já ficou com o pé que era um mocotó. Aí vinha, pastor, o ácido úrico me atacou, mas eu vim. Pastor, só precisa. Aqui Deus não chamou frouxo. Não chamou frouxo. Eu sei a história de cada um de vocês. Como Davi sabia a história de cada um dos seus valentes. Eu sei. Honrados, homens especiais, íntegros, fiéis, homens de coragem, intrépidos, destemidos, valorosos, homens de valor. Vocês são os valentes que Deus levantou nessa casa. E eu gostaria que vocês ficassem de pé. Não só eles são, irmão, só os ministérios aqui. Isso. Gostaria que vocês passassem o braço de vocês no ombro de cada um. É assim que Deus nos chamou. Ali está Wilson, quebradinho, mas mais atuante que muitos de nós. Vou dizer, talvez não, é mais atuante do que nós aqui na igreja. Paraplégico, mas é um servo de Deus que abre e fecha a igreja, está sempre com a gente. Ele e lá o irmão João. São os irmãos, os homens que sempre estão aqui na igreja. Vocês são varão valorosos, honrosos de Deus. Senhor, muito obrigado pela vida desses irmãos. Muito obrigado pelo serviço deles. Muito obrigado pelo amor, a dedicação. Muito obrigado, Senhor. Como Davi, eu quero reconhecer. Sei que vocês têm um chamado lindo. Essa casa não é casa do pastor Barnabé. Essa aqui é a casa de Deus. É aqui que nós encontramos ajuda, socorro, abrigo, consolo. É aqui que nós encontramos amor. É aqui que a gente encontra ombro. A gente encontra afago. A gente encontra conselho. É aqui nessa casa que a gente encontra paz. E obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses homens. Homens usados por Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um, por cada chamado. Eu humildemente peço, Senhor Deus, que conserva-os na Tua presença. 4 anos de vida, 4 anos trabalhando na obra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus.